Ok, iniciando a gravação, hoje 2 de agosto de 2019, curso de propagação de peixes tropicais, curso oferecido via EAD pelo Instituto Federal Catarinense Campos do Rio Grande do Sul, com titularidade do professor César de Marermes, que é esse que vos fala. Esta noite é agradável, 19h11 agora, um dia que fique registrado, um dia em que houve a segunda massa de ar polar aqui na região sul do Brasil, com a queda brusca de temperatura. Meus caríssimos, hoje vamos falar um pouquinho sobre a seleção de matrizes e dar início no processo de cálculo de dosagem. Tá? Essa parte de seleção de matrizes, eu procurei detalhar ao máximo possível, mas na verdade o conteúdo vai ficar mais a parte verbal, né? até porque de forma escrita se tem muita pouca informação escrita. Né? Então a ideia é a gente conversar, a gente trocar umas ideias aqui sobre a seleção das matrizes, a escolha das matrizes. Não estou entrando na parte de seleção genética, seleção de qualidade, vamos dizer assim. Por enquanto é só seleção do ponto de vista fisiológico para a reprodução, fêmeas aptas à reprodução. Não vamos tratar aqui de identificar fêmeas com a melhor aptidão genética ou qualquer coisa assim, ok? Isso vai ser tema de um trabalho mais para o final depois, tá certo? Antes da gente dar início, eu gostaria de deixar registrado que a partir da semana que vem nós teremos só 2 aulas por semana, tá? A partir de setembro passaremos a ter 1 aula por semana. Por quê? Tá chegando a época da reprodução, eu sei que vocês têm trabalho a fazer, tá? Os conceitos básicos, eu acredito que já a gente vai conseguir fechar agora, até meados de agosto, e a gente fecha toda a parte básica, tá? Depois, até o final do curso, é mais por conta de vocês. Vai ter bastante não, mas vai ter mais atividades direcionadas, né? Textos para fazer leitura, situações para resolver, eu vou criar problemas, eu vou criar situações para que vocês possam ir resolvendo e adquirindo a prática do processo, né, da forma que é possível numa aula por EAD, ok? Antes da gente dar continuidade, estão me ouvindo bem? Como é que está o som aí, tudo certinho? Me compreendem? Vou chamar uma presença aqui para salvar o arquivo, para a gente dar continuidade logo na sequência. Hoje já é dia 2, deixa eu salvar na pastinha certa aqui, 2 de julho. Ok, vamos lá. Bom, quando a gente fala em seleção de matrizes para fazer a reprodução, eu costumo colocar para os meus alunos que existem 3 aspectos básicos aí na questão da reprodução. Né? Primeiro é a seleção das matrizes. Né? Quando a gente fala em hipofização, lembrando que a parte de tilápia nós temos um conteúdo específico, nós vamos trabalhar com calma depois, a tilápia tem uma abordagem mais pontual, pela importância e pela representação que ela tem hoje na aquicultura nacional. Tá? Deixa eu só ver, alguém está chamando aqui. Ok, não tenho acesso, mas Tiago, pode responder aqui no Telegram, mas vocês conseguem me ouvir bem, tudo certinho? Tiago Zaruzal está comentando que não tem acesso ao bate-papo pelo celular. Eu realmente não sei como é a tela pelo celular, eu nunca acessei. Mas vocês conseguem me entender, Tiago? Acho que ele não está nem me ouvindo, porque não está respondendo.
Ok, Clisman. Tenta clicar naqueles 3 botãozinhos lá em cima, do lado do reloginho que aparece para vocês ali da gravação. Tenta clicar naqueles 3 botãozinhos para ver se não aparece o bate-papo. Ah, é verdade, é aquela pessoazinha, no meu aqui também é assim, verdade. Se eu clicar na pessoazinha aqui também desaparece o bate-papo. Isso, acabei de fazer aqui agora. Quando você clica, ele desaparece. Ok, tranquilo, Thiago. Qualquer coisa depois você acompanha pela gravação, tá? Deixa eu dar sequência aqui. Beleza, vamos lá. E também vocês têm a opção de fazer a chamada por voz, né? Vocês podem acionar. Eu acredito que se vocês clicarem naquele fone de ouvido, vai liberar o microfone, tá? Para quem está no celular, certo? Mas tranquilo, podem digitar tanto no Telegram quanto aqui no bate-papo, que eu consigo acompanhar os dois ao mesmo tempo aqui no notebook sem problemas. Certo? Então, assim, que eu estava comentando, né? Na questão da seleção de matrizes, no processo de desova por extrusão, que é o ponto que eu quero focar, né? Porque a desova natural nós só vamos falar um pouquinho na segunda-feira, porque isso é uma coisa bem simples. Na desova por extrusão, a gente tem 3 pontos aí que são importantes. Seleção da matriz, né? Você conseguir fazer o cálculo da forma correta da dosagem, tá? E a hora grau, o momento exato de fazer a extrusão, que é o ponto-chave, na verdade. Né? O grande segredo está no momento da extrusão, é a diferença entre você ter uma desova de 99,9% de fecundação ou zero. Né? Você pode fazer tudo certinho, se você errar o momento da retirada da fêmea da caixa e fazer a extrusão, você já perde todo o processo. Né? Hoje nós vamos tratar mais da parte de matrizes, né? Da parte de escolha. Tá? Tá certo? Então, assim, na semana passada, na outra aula, nós comentamos um pouquinho sobre a questão da hipófise, tá? Só para que vocês possam se localizar, né? Aqui é uma cabeça de uma carpa comum, uma carpa húngara. Tá? A hipófise está localizada, aqui é feito um corte na lateral da cabeça para fazer a extração. Né? A hipófise fica localizada abaixo do cérebro, né? num localzinho aqui que chama cela túrcica. Tá? Ela fica em cima de um osso chamado osso occipital. O cérebro fica aqui, ó, tá? O cérebro fica nessa parte de cima. Essa é uma forma um pouco bruta de extrair a hipófise, que é fazer um corte na cabeça para expor ela. Nem sempre você consegue cortar exatamente como aqui da figura. Tá? Geralmente você acaba cortando um pouco aí na altura do cérebro, tem que retirar o cérebro para conseguir chegar nela. Tá? Isso é a forma artesanal de se fazer isso. Quando o processo é industrial, em escala, tá? Aí a extração é feita por baixo da boca, é aberto o istmo, né? Aquela parte, né, que fica as brânquias ali embaixo embaixo do queixo, vamos dizer assim, do peixe. Tem que abrir ali para tirar as brânquias, né, para fazer o abate, para a conservação do pescado. E com uma cera copo, que são aquelas cerinhas redondinhas que você coloca na ponta aí da furadeira, né? Ela faz um corte redondo e tira esse osso occipital totalmente fora, e aí a hipófise é retirada. Isso num processo industrial que é feito em escala. Né? Mas a gente, artesanalmente, que a gente faz lá na propriedade, a gente acaba fazendo mais fácil dessa forma. Pega uma cerinha, uma faca de cera ou uma cerinha de metal, faz um corte. Se você não tem ideia da direção, você pode se basear pela altura. Aqui, no caso, o corte foi feito por um profissional que já entende, não fui eu. Essa aqui é uma foto que eu coletei aí na internet. Mas se você tem dificuldade de localizar, você alinha pela narina, os olhos e aonde inicia o opérculo, aquele osso da respiração, ele que movimenta quando o peixe respira. Você faz um alinhamento entre esses 3 aqui e você vai cortar um pouco acima da hipófise. Tá? Provavelmente vai cortar o cérebro um pouquinho no meio,
você vai remover o cérebro e vai extrair a hipófise. A hipófise aqui ela não está solta, tá? Ela tem uma pelezinha que prende ela aqui, que chama célula túrcica. Tem que tomar cuidado ali para não estourar ela na hora de pegar, porque essa célula túrcica é um tecido bem forte, tá? Você pode estourar ela no momento de fazer a extrusão, né? Eu sempre tenho por hábito utilizar uma tampinha de caneta Bic, né? Você coloca a tampinha aqui do lado, rasga a pelezinha e já, num golpezinho, você já tira a hipófise de dentro e coloca ela em álcool absoluto, aquele álcool de 98, 99 graus, ou o processo com acetona, né? Que daí já é uma outra história, né? Se quiser extrair com a pinça também, né? Isso vai de acordo com a sua habilidade de manejar, né? Então, uma vez extraída a hipófise, a princípio, se você quiser conservar ela em álcool, você coloca ela em álcool absoluto e pode deixar ela aí por anos, né? Ela não vai perder efeito, ok? Se você quer secar ela, tem que fazer o processo com acetona. Você recolhe as hipófises, coloca no frasco, acrescenta acetona pura, deixa em torno de 12 horas, vai juntar bastante gordura nesse frasco, tá? Você joga a acetona fora, coloca mais um tanto de acetona que cubre até que dê o dobro do volume das hipófises, deixa mais 24 horas, joga fora de novo, tá? A acetona, e aí você põe as hipófises para secar em cima de um papel toalha, um filtro de café, alguma coisa assim, à sombra, né? Isso não pode pegar sol por causa da acetona, senão elas ficam muito escuras, tá? Uma vez secas, coloca ela em embalagens, identifica essas embalagens, para você saber de que peixe foi, que época do ano, etc, etc, porque você vai acabar estabelecendo um padrão de qualidade com isso. Você vai perceber que algumas hipófises são melhores que outras, etc, etc. E deixe isso guardado num secador com cloreto de cálcio, tá? Que é a maneira que nós temos aqui, né, que a Juliana guarda as hipófises, dentro de um instrumento desse, né, é um equipamento de vidro, né, que tem uma tampa, ele lacra completamente, ele não deixa o ar atmosférico entrar. Esse cloreto de cálcio vai absorver toda a umidade que existe aqui, 100%, né? Então não existe a possibilidade, isso aqui fica 5% aproximadamente de umidade relativa, tá? Ou seja, está muito abaixo da condição de um fungo, de uma bactéria, alguma coisa assim que possa se desenvolver, né? Acondicionadas nesse ambiente por 2 meses aproximadamente, elas ficam tão secas que teoricamente você pode, é que nem um milho, né, um grão secado no secador, isso fica tão seco que você pode deixar exposto à condição ambiental que ele não puxa mais umidade. Mas, por via das dúvidas, o que a gente faz? A gente ainda coloca um pouquinho de silica gel no fundo, né, que a gente manda, são aquelas bolinhas azuis que vocês recebem junto com as hipófises, quando compro da Juliana aqui, que é para garantir, por exemplo, assim, você vai abrir isso aqui, vai tirar, sei lá, recebeu lá 300 hipófises, né, 200 hipófises, 300 hipófises, você vai tirar 10 hipófises, bom, agora a umidade entrou no frasco, tá? Essa silica gel que está aqui no fundo, ela ainda vai garantir a qualidade dessa hipófise por um bom tempo, tá? Se você tomar cuidado e não pingar água, não assoprar aqui dentro, na hora de respirar, sem tomar cuidado, né? Uma hipófise dessa pode ser guardada por 8 anos tranquilamente, né? A gente achou engraçado quando nós começamos aí com o processo de venda de hipófise, que tinha pessoas experientes, pessoas que tinham anos de experiência com a reprodução, que diziam assim, sobrou um pouco de hipófise, mas eu vou ter que jogar fora e comprar outra, né? A gente achou isso engraçado, porque eu nunca joguei hipófise fora, eu sempre conservei ela, né? Então a gente observou que essa questão da umidade era um cuidado extra que a gente tinha que ter, né? Essa hipófise que você compra aqui, eu posso te garantir, se você não deixar a água entrar aqui dentro, né, se você mantiver lacradinha e tudo, você pode guardar por anos, que ela continua tendo a mesma viabilidade, tá? Fazendo a extração você mesmo, seria um processo mais simples, né, explicando de forma simplificada, seria isso. Se alguém tiver interesse, depois eu posso mandar um folheto da Ipagre aqui de Santa Catarina, e tem outros materiais também, que passo a passo, né, como é que faz o trabalho todo, para quem tiver interesse. A Elisângela já está postando ali para acessar o bate-papo, tá? O único cuidado que tem que ter aí na extração é o momento da hipófise, tá? Como a gente já comentou,
a maior quantidade de gonadotrofinas, né, que são os hormônios da reprodução, elas estão no momento pré-desova, ou seja, é aquele momento em que o peixe já tem condições indicativas para o hipotálamo de que o momento da reprodução está chegando, mas ele não chegou ao ponto ainda de gastar o hormônio, isso é importante. Então não é que algumas pessoas pensam que você tem que extrair daquela fêmea ovada e tal, não, pelo contrário, tem que ser antes desse processo, porque quando ela está ovada, pronta para desova, ela já gastou esse hormônio, ela já gastou aí 60%, 70% do hormônio, ela já gastou, porque ela vai produzir isso no outono e na entrada do inverno. Para nós aqui na região sul, a melhor época para fazer essa coleta é julho, né? Meados de julho, começo de julho, segunda quinzena de julho, dependendo da condição climática, né? Para peixes, tipo assim, 30 dias antes da desova, tá? Vamos lá, mas falando especificamente então da questão da extração, da seleção das fêmeas, né? Nós temos que lembrar que a gente discutiu já num outro momento o estímulo ambiental, né? Nós discutimos lá que o peixe vai ter uma percepção lá de temperatura, né, da presença do sexo oposto, do fotoperíodo, né, uma série de questões ambientais que vão estimular o hipotálamo, aquela coisa toda, né, e vão desencadear todo um processo hormonal para fazer a maturação. Então nós temos que lembrar que para fazer o processo de indução, né, para fazer a aplicação da hipófise ou outro produto que a gente deseja fazer a reprodução, isso não fica a nosso critério, né? Esse processo ele só pode ser iniciado a partir da hora que a fêmea atingir um certo estágio de maturidade, tá certo? Lembrando aqui, eu vou aproveitar, acho que foi o Thiago Zorzal que me fez uma pergunta ontem, hoje, não lembro quando foi, a respeito de tilápias, né? Mesmo estando em temperatura ideal, temperatura até alta, né, 27, 29 graus, não está havendo produção de ovos, né? Isso é bastante comum. Eu já vi várias pessoas investir até aqui em Santa Catarina tem um empreendedor aqui que está fazendo uma estrutura gigantesca nesse sentido, para manter a temperatura em 25 graus o inverno todo, mas não percebi, no caso, uma preocupação com a luminosidade, com o fotoperíodo, tá? Tem que lembrar que no caso da tilápia, né, ela não segue esse padrão de comportamento da hipofisação, por isso que a tilápia vai ter uma abordagem específica um pouco mais para frente, né, porque a tilápia ainda tem tempo, a tilápia só vai começar a trabalhar aqui no centro-sul, vai mais uns 30, 40 dias, né, para o pessoal começar a trabalhar com tilápia. Primeiro quero encerrar essa parte da hipofisação, para daí já liberar o pessoal para esse trabalho. Mas a tilápia, o que acontece? O estímulo dela basicamente é presença do sexo oposto, temperatura e fotoperíodo. Então não adianta você ter só dois, ou seja, só a temperatura e a presença do macho não é suficiente para estimular o sistema endócrino, o sistema hormonal da fêmea a iniciar o processo. Você precisa um fotoperíodo, tá? Você precisa, especificamente nos ciclídeos, isso é muito forte, ela tem que perceber que a duração do dia, né, ela tem que passar de uma certa quantidade de horas. E essa duração do dia não adianta pendurar uma lâmpada em cima do viveiro, como alguns às vezes pensam, pendurar uma lâmpada lá e vai. Não é assim que funciona. Tá? Você tem que conseguir imitar o comprimento de onda da energia solar. Tá? Você tem que conseguir em torno de 1000 lumens de iluminação sobre a água, tá certo? Isso é um pouco mais complexo do que simplesmente colocar uma lâmpada, porque você tem que lembrar, se você colocar uma lâmpada incandescente, daquelas que esquentam, né, aquelas de burro, aquelas mais antigas, porque hoje não se usa mais, elas têm uma frequência de onda, mais especificamente na luminosidade amarela. Se você usar uma lâmpada fluorescente, que são essas que não aquecem, que a gente está usando agora, ou de LED, né, elas têm um comprimento de onda diferente, mas nenhuma delas vai ter o comprimento de onda do espectro solar, né, que envolve uma grande quantidade de radiação. Para você imitar isso, é um pouco mais complexo. Eu tenho um material, quem vai entender bem disso é o pessoal que trabalha com microalgas, tá? Pessoal que trabalha com ostra, com talvez até camarão marinho, eu não lembro agora, me parece que camarão marinho também usa microalgas. Esse pessoal vai ter o entendimento de como fazer essa imitação dessa luz, vamos dizer assim, da luz artificial, tá?
Eu vou ver se eu localizo esse material que eu tenho aqui durante o final de semana, e se eu achar eu posto para vocês, eu posto para vocês aqui o material da quantidade de lumens, a potência da lâmpada, tem não é relé que chama, é um transformadorzinho específico para isso, tá? Para que você tenha intensidade luminosa específica da onda solar, daí você vai ter o estímulo, tá? E aí nós temos que lembrar que se você incidir essa lâmpada sobre a água vai refletir uma grande quantidade dessa luminosidade, pouca dessa luz vai entrar na água, então a potência de iluminação, os watts de lâmpada que você vai ter que ter alta, tá? É um consumozinho razoável de energia, não é uma coisa que sai barata, tá? Eu não saberia dizer hoje se haveria vantagem econômica ou não, isso infelizmente eu não tenho essa informação, mas é uma coisa que para nós aqui que somos da pesquisa, do ensino, para a gente trabalhar, né? É uma coisa que a gente pode dar uma pensada, uma pesquisada, tá? O que eu conheço, em termos de peixes de hipovisação, da carpa húngara, da carpa comum, no Japão, eles fazem desova o ano inteiro da carpa comum, elas são mantidas em tanques totalmente fechados, com fotoperíodo totalmente controlado, né? Eles induzem a fêmea, fazem a desova, colocam as fêmeas nesses tanques, onde a simulação de 6 meses, né? 6 meses de luz diminuindo e 6 meses de luz aumentando, eles reduzem, se não me engano, para 2 ou 3 meses. Tipo assim, 2 meses a luz diminuindo, e aí 2 meses a luz aumentando, no terceiro, quarto mês ele já tem a desova de novo. Né? Não lembro muito bem, faz muitos anos que eu estudei esse material, mas é um processo dessa forma e tem desova o ano todo da carpa comum, que é um peixe bastante cultivado no Japão. Né? Tem alguns trabalhos também da CEMIG, para quem está em Minas Gerais, né? A CEMIG desenvolveu alguns trabalhos com o Jaú, né? O Pauliceia luticene, né? Que é o Jaú, ali do Paranazão. Ele também, para fazer a reprodução dele, você tem que ter um controle de luz, ele não reage só a hipófise, temperatura, oxigênio, pH, blá, 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 que a gente é acostumado a fazer com todos os peixes, não é suficiente, você não consegue induzir ele, tá? Você precisa um jogo de luz para conseguir uma desova efetiva, de qualidade. Você tem que fechar no ambiente, numa caixa, num tanque totalmente fechado, e tem que fazer um cronograma de luz. Né? O Zanibone, que era o cara dessa área aí, que manjava desses macetes. Né? Mas se você procurar, você vai encontrar materiais sobre isso, tá certo? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Então, a partir da hora que você tem esses estímulos ambientais, né, a partir dali a gente começa a trabalhar a captura, o processo aí de reprodução. Um aspecto que eu queria lembrar na hora de fazer a captura, não vou aqui ensinar vocês a fazer captura, porque praticamente todos aqui são já pessoas experientes, né, mas às vezes é uma coisa que foge da percepção, tá? As matrizes sempre precisam ser capturadas se você quer o mínimo de intervenção, porque vamos pensar o seguinte: você vai fazer reprodução, vamos pegar um peixe que é bem sensível a isso, o pacu, né? Eu não sei o tambaqui, mas o caso do pacu, ele é bem sensível a isso, né? Você vai lá, passa a rede, você tem lá 50 peixes no viveiro, você passa a rede, pega, tira lá 5, 8 peixes, o restante você solta. Esse estresse que você induziu, tá? No momento da captura, no momento que você está passando a rede, vai produzir uma grande quantidade de dopamina. Tá? Vai produzir muita dopamina. Quando ele reduz esse nível de dopamina, 5 dias, 4 dias, uma semana depois de você ter feito o manejo, o restante do sistema endócrino entende que está na hora de desovar. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Dopamina é a substância que inibe a desova. É a substância do estresse, vamos dizer assim, que impede que os hormônios da reprodução atuem. Aí você vai lá, passa a rede, isso é um estresse, ele vai produzir uma grande quantidade de dopamina para dizer para o organismo, para falar para o organismo assim, ó, não está na hora de desovar, segura aí. Você vai tirar os peixes, levar para o laboratório. A outra parte você deixou lá no viveiro, tá? Esses peixes que ficaram para trás, eles vão estar sob um efeito, né, dessa dopamina, eles vão estar embriagados dessa dopamina. Quando os níveis baixam, o sistema endócrino entende que baixou a dopamina porque a condição ambiental está adequada. E aí inicia um processo final de maturação para a desova. Como os pacus estão presos num viveiro, não é a condição ideal,
Como ele não consegue desovar, o que ele faz? Inicia a absorção. E aí você vai pegar fêmeas dali a 10, 15 dias, você pega mais umas fêmeas, não desovam mais. Você fala, que coisa, as primeiras desovaram tão bem. Como é que essas outras agora não estão desovando? É por causa da intervenção que você fez, tá? Então a gente sempre sugere, né, no caso aqui eu estou colocando viveiro A, viveiro B, né? Então você vai ter um grupo de fêmeas no viveiro que você vai trabalhar, tipo assim, numa semana, 10 dias no máximo, tá? E no outro viveiro você vai ter um outro grupo de fêmeas que você não vai mexer, sabendo que se você mexer vai acelerar, tá? A menos que você tenha interesse em fazer todas ao mesmo tempo, mas acredito que não seja a realidade da maioria isso, né? A maioria vai querer fazer o mais estendido possível. Se pudesse fazer o ano todo, faria o ano todo, né? Cada mês faria lá 4, 5 fêmeas, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, tá certo? Então, o pacu é bastante sensível a isso, a carpa húngara, as carpas chinesas, cabeça grande prateada e capim, elas são muito sensíveis a esse manejo. Agora, isso passando a areia. Agora, imagina se você baixar a água do viveiro, tá? Eu estou me sentindo um pouco inseguro. Dá um ok aí se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho. Eu estou com aquela sensação de que eu estou falando sozinho. Tá certo. Isso, o Júnior já colocando a experiência dele, né? Que trabalha com matrichão durante o máximo. Você consegue produzir matrichão ali no sul do Paraná, Júnior? Você é ali de Francisco Beltrão, aquela região Pato Branco, não é? Interessante. Mas a matrichão também é um bicho bem sensível. Eu lembro que lá no Espírito Santo a gente trabalhava também. Além dele ser o pacu, sim. Pacu, não, o pacu realmente ele é bem sensível, né? Ele responde muito fácil ao manejo. Até às vezes quando você precisa fazer desova, eles não estão no ponto ainda, né? Às vezes por uma questão de clima, inverno um pouco mais frio, uma frente fria, uma coisa que atrasou os bichinhos, você quer dar uma acelerada neles, é passar a rede, é outro cara de viver, então. Aí é show, né? Se eles não estão bem maduros, você pode passar a rede ali a 8, 10 dias, que eles estão tudo maduros. É impressionante como eles reagem rápido a isso, né? Outro peixe que responde muito a esse tipo de situação são as carpas coloridas. Tá? As carpas coloridas, a carpa húngara, tá? Elas reagem muito fácil, né? Você mexeu, se tiver macho junto, já dá 2, 3 dias, elas desovam todas, né? Tanto é que a gente sempre recomenda separar os machos aí das carpas coloridas, Nishikigoi, carpa húngara, né? Sempre deixar no viveiro separado, que isso inibe. É um dos principais fatores de inibição de desova no tanque da carpa comum, da carpa húngara, ela não ter contato com o macho. Daí não pode fazer como um conhecido meu fez, ele jogava água de um açude para o outro, de um viveiro para o outro, ele colocou os machos do lado de cima e as fêmeas para o lado de baixo, e ficou indignado porque eu tinha falado para ele que não desovava, ele chegou lá e desovou tudo, né? É óbvio, né? Colocou os machos para o lado de cima da estrutura, a água passava para o viveiro de baixo, os machos soltaram lá, chegou a época de reprodução, eles soltam os feromônios, como as fêmeas também soltam. Isso passou para o tanque das fêmeas e elas leram o que? Elas leram, tá na hora de desovar, vamos para os finalmente aqui. Né? E acabou perdendo a produção naquele ano, ou seja, um descuido. Né? Então, sempre lembrar disso. Quanto mais você maneja, mais você vai acelerar. E à medida que o tempo vai passando, mexeu 2 vezes, 3 vezes, você também cria uma situação diferente, que você tira os peixes do ponto. Algumas fêmeas reagem muito bem a esse manejo, outras não reagem, outras continuam a maturação normalmente, outras vão segurar a maturação, né? Então sempre toma cuidado, se possível, se você tiver espaço, tenta separar, faz lá assim, vou fazer 10 peixes a cada 15 dias, tenta fazer um lote, se você tem problema com essa coisa do peixe passar muito rápido do ponto, faz viveiros diferentes. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho um viveiro lá no meio da mata, né, onde a água é mais fria. Às vezes só isso às vezes não é suficiente, tá? A presença do macho, o movimento, o estresse, os peixes, os bagres, por exemplo, né, o pintado, esses peixes caixara, né, o jundiá, eles respondem muito ao ruído, o som da água caindo, né, então se você não quer acelerar muito, não deixa a água bater, né, evita aerador, evita aquela coisa da água caindo 1 metro de altura dentro do viveiro, né, isso tudo acaba estimulando, os bagres reagem muito a essa coisa do ruído, tá? Eles são bem sensíveis a isso. Feromônio espécie incentiva a outra espécie. Olha, Elisângela, depende agora que espécie nós estamos falando. Porque teria que ser do mesmo grupo, vamos dizer assim, né?
dentro do mesmo grupo, eu acredito que é perigoso. Tipo, você pegar a tambatinga lá e pegar o tambaqui, provavelmente, pacu, você vai ter uma resposta efetiva, você vai ter um retorno que sim, né? Agora, pegar, por exemplo, vamos pegar o tambaqui junto com o pirarucu, aí eu acredito que não vai funcionar. Os peixes nativos, os anastomídeos, né, que são os piaus, os corimbas, né, os grumatãs da vida, eles não reagem tanto a essa questão do manejo, eles é mais mesmo a questão da época do ano, e são peixes que têm um período bem longo de desova, né, são peixes que não é uma coisa tão específica, não é que nem um dourado, por exemplo, uma piraputanga, uma piracanjuba, que se você errar ali questão de 10 dias, você perdeu a desova, né, eles passam muito rápido do ponto, né. Corimba e piauçu, né, os piaus, a piapara até nem tanto, mas os piaus e as corimbas aí não são tão rápidas, né? Você tem uma janela de 45, 50 dias para trabalhar. Tá? Okay? Então, em relação a essa questão da captura, sempre lembrar que quanto mais manejo, mais rápido você vai ter o amadurecimento e o passar do ponto. Tá? A questão da sexagem, aqui é mais básico agora, né, para quem está no início da carreira ainda, né? Aquela coisa tradicional que a gente fala, a fêmea tem a barriga, o abdômen mais abaulado, o macho não é tão abaulado, solta esperma. Eu acho que isso aí nós já passamos dessa fase, né? Acho que eles poderiam pular essa parte, porque eu acredito que aqui no grupo não tenha ninguém ainda tão básico assim, né? Mas algumas questões são interessantes para a sexagem, tá certo? Eu até procurei nos meus arquivos, aquela coisa, né? Eu faço desova há quase 30 anos, tanta informação que a gente junta, eu nunca parei para tirar uma foto, fazer uma filmagem de algumas coisas, né, que são tão triviais que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, a carpa comum, a carpa húngara, a carpa colorida, as koi, como é que a gente sabe quem é o macho sem olhar o abdômen, sem nada? Alguém aí já fez a percepção de como é que consegue identificar? Eu deixava os meninos doidos que trabalhavam comigo, porque eu colocava a mão dentro da rede lá e falava assim, vou pegar o macho. Aí, tem um esqueminha aí que você não precisa passar a mão na barriga nem nada. As húngaras, né, as carpas comuns são muito fáceis. Vamos ver o Leandro aí. Deixa eu baixar a minha tela aqui. Áspera na cabeça. Esse Leandro aí é fera. Eu quero conhecer esse cara. É isso mesmo, né? Na região aqui do opérculo, vamos pegar o desenho do macho aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ó, principalmente as húngaras, as carpas comum, a carpa colorida, ali onde é que eu fiz o desenho vermelho, né? Elas ficam ásperas, fica tipo uma lixazinha, tá? Você só precisa passar a mão ali do lado, uma vez que você passar a mão num macho, numa fêmea, você já vai perceber a diferença, tá? Muito fácil de perceber, tá certo? Na época da reprodução, quase todos os peixes têm uma característica sexual secundária. É rara a espécie que você não consegue identificar quem é o macho ou quem é a fêmea na época da reprodução. Isso desaparece depois que passou a época. O André comenta da papila, sim, é que nem eu falei no início, André, essa parte da papila, né, isso nós estamos pulando, porque isso já não é tão, bem básico isso, né, a questão do abdômen abaulado, macio, né, a cor da papila da fêmea, tal, isso aí já é bem redundante, né, isso é uma coisa bem básica, mas sim, tá certo também, tá, mas tem esses truquezinhos aí. As carpas chinesas, tem a capim, cabeça grande prateada, elas têm a nadadeira peitoral, né, essa nadadeira da frente aqui, né, essa nadadeira que fica perto do pérculo, no caso dos machos, ela fica extremamente áspera na época da reprodução, né, as pessoas que não têm muita habilidade até machucam a mão, ele tenta segurar ali um pouco mais firme, né, aquilo é tipo uma lixa, né, é muito fácil de diferenciar também, tá certo? Chegou na época da reprodução, você não precisa ficar apertando para separar um lote, uma coisa assim, a não ser que seja para ir para o laboratório, daí é sempre bom dar uma apertadinha ali para ver a fluidez do sêmen, para ver se ele está espesso, se está leitoso, se está aguado, principalmente na chinesa, que elas são danadas para dar o falso alarme positivo, né? Você pega o bichinho, dá uma apertadinha ali no viveiro, opa, isso aqui tá bom, leva para o laboratório, chega na hora do desova, danado, não dá nenhuma gota de esperma, né? Isso é muito comum com as chinesas, né? A gente sempre tem que dar uma olhadinha nesse sentido. Mas na hora de saber quem é o macho e fêmea, as chinesas, cabeça grande prateada, capim, a nadadeira peitoral, aquela que fica perto da cabeça ali, ela fica muito áspera. Uma vez que você passou a mão ali, você não vai confundir mais.
Os caracídeos, né, que são aí o lambari, a piraputanga, a piracanjuba, dourado, né, esse grupo aí, eles têm a nadadeira anal áspera, né, essa nadadeira que fica aqui perto do ânus, né, nesses peixes ela fica extremamente áspera. E a diferença nesse caso também é no tamanho, né, as fêmeas ficam bem maiores que os machos, você acaba visualmente diferenciando muito facilmente o formato do corpo, né? Mas na dúvida, é só acariciar aqui a nadadeira anal, que você vai perceber na época da reprodução, depois da época isso desaparece, né? Você vai perceber que ela é bem áspera, né? E assim vai indo. Cada espécie tem uma característica sexual de emite unção, que é o caso dos jundiás, né? Os machos, o jundiá cinza, o jundiá Kelly, né? O jundiá aqui do sul do Brasil, o macho emite um som característico, corimba também o macho emite um som que o diferencia, tá? Pacu fica rosada também. Papila, né, André? Todos os peixes aí que vão, depois dos redondos eu tenho até uma imagem que eu vou mostrar ali, eu até não sei se não é a próxima imagem, deixa eu ver aqui. Até a próxima imagem aqui, que eu até separei da questão dos redondos, né? Que eles têm uma caracterização um pouco diferente. É no caso do jundiá cinza aqui, né? Aqui nós temos um macho. Para quem não conhece, né? Para quem talvez está mais no início aí da carreira, esse aqui sempre é o símbolo do macho, tá? Esse aqui é o símbolo da fêmea, tá? Importante memorizar isso para quem ainda não tem não conhece essa simbologia, né? Fazer um F para fêmea aqui, fazer um M para macho, né, para ficar registrado aqui, né. Isso aqui é o caso do jundiá cinza, né, o macho tem uma papila genital alongada, com um orifício na ponta, é muito fácil ver a diferença, muito parecido com a tilápia, inclusive, né, depois que a gente falar de tilápia, a gente vai falar um pouquinho disso também, e a fêmea tem uma papila genital mais arredondada, com 3 orifícios, né, o ânus mais 2 orifícios, um para eliminar a urina e o outro para eliminar os ovos, né, o oviduto, tá certo? Nos peixes de couro, aí entrando o jundiá, o pintado, né, esses peixes que tem a barriga branca, é interessante na fêmea você observar se a barriga está vascularizada, o barriga africano, né, e você observar aqui se ela tem veias nessa região do abdômen, a fêmea, tá? Se ela não tem veias, por mais que ela possa aparecer, e esses peixes são danados para enganar a gente, né? Às vezes o funcionário, às vezes até a gente mesmo acaba tratando, esquece que naquele dia vai fazer seleção, aí você vai lá, pega o peixe e está com aquele abdômen, coisa mais linda, né? Apesar de que quem conhece sabe ver a diferença de estômago cheio e de ovário formado. Pela experiência, a gente começa a perceber que a fêmea com o ovário formado, aqui no final, ela é mais abaulada, o estômago é só aqui na frente, né? Mas para quem não tem muita experiência é fácil confundir, né? Nos peixes de couro, tá, a gente sempre tem que observar que nem no caso essa da foto aqui é uma fêmea que não está apta à reprodução. Tanto é que a gente vê pelo abdômen aqui, que ela não está pouco dilatada, né? E não se vê as veias aqui, uma coisa que eu presto bastante atenção, tá? Ela tem que, não pode estar vermelho, né? Mas tem que ver veias aqui. O que significa isso? Significa que toda a estrutura circulatória, né, ela está trabalhando para trazer nutrientes, as veias estão dilatadas para trazer o máximo possível de nutriente para essa região. Tá? Os peixes de couro sempre dão uma observadinha nisso, tá certo? A André pergunta aqui do catfish. A queixa é o corimba, aronca na hora de pegar o macho, né? O macho, inclusive, é divertido fazer desova de corimba e pacu fazer a desova só induzida, né? Aplicar o hormônio e deixar o bicho desovando no tanque, faz uma barulheira que não tem como, você nunca mais vai esquecer, né? O catfish, André, é pelo tamanho da cabeça, tá? A fêmea tem as cabeças um pouco mais largas, tá? E mais achatadas, o macho tem a cabeça um pouco mais fina e mais alta, tá? Se você colocar o macho e uma fêmea um do lado do outro, você vê a diferença. E a papila também é bastante parecida com essa aqui do jundiá, tá, André? Você também consegue ver a diferença pela papila. Né? Quando você pegar dois, um macho e uma fêmea e olhar, você já percebe a diferença. Isso é bastante coisa assim de curiosidade, né? De você pegar, observar, prestar atenção. Né? Tinha umas imagens aqui que eu acabei pulando. Opa, cliquei demais.
Então, que a gente já comentou. O pirarucu tem diferença. Arthur, essa pergunta é capciosa, hein? Essa aí é danada, essa pergunta. Essa o pirarucu tem. O pirarucu tem diferença, tá? Mas não ao ponto de... O pirarucu, você vai ver diferença nele quando ele faz jus ao nome, né? Pirarucu, peixe vermelho, né? Pirarurucum. Mas eu não tenho muita experiência com pirarucu, mas fora dessa questão da coloração, é um desafio identificar, né? Eu, pelo menos que eu saiba, não conheço uma forma de distinguir eles se o macho não tiver avermelhado. E não é sempre que ele está avermelhado, mesmo na época da reprodução. Né? Eles são bem difíceis de diferenciar. Até tem estudos da Embrapa aí usando ultrassom, né? Para tentar ver ovário, tentar ver testículo, né? Para ter uma forma mais precisa, né? Principalmente fora da época. Mas é um bichinho danadinho para fazer a sexagem dele. Né? Então, o André, né, que você comentou, então a gente sempre vai procurar isso aqui, ó, né? Observa a nadadeira ventral aqui, ó, né? Essa nadadeira que fica embaixo da barriga da fêmea e do macho, tá? A nadadeira da fêmea parece que fica menor, tá? Por quê? Porque o abdômen está mais dilatado, e essa dilatação ela tem que vir até na inserção da nadadeira aqui, ó. Tá? Isso é uma coisa, não adianta ele estar, às vezes está muito dilatado aqui na frente, se aqui atrás não tiver dilatado, a tua orientação sempre tem que ser essa nadadeira abdominal aqui, a pélvica, que alguns também chamam, né? A dilatação tem que vir até aqui, né? Lá da cabeça até essa nadadeira, tá? Você tem que ter um abdômen mais ou menos do mesmo tamanho. Depois da nadadeira que ele começa a encolher, que daí ele faz essa curva aqui. E o macho, obviamente, não vai ter essa estrutura toda, tá? Aqui foi só para lembrar que algumas espécies a gente tem que separar os machos das fêmeas, tá? Nas carpas e comum húngara, né, colorida, as cóis, tem que separar, porque senão elas induzem, aceleram muito o processo de desova. O pacúlio faz um barulho bonito, né, Júnior? E é uma coisa bem interessante essa questão do ruído, apesar de que tem alguns pesquisadores que ainda falam que peixe não faz barulho, né? Eu acho engraçado que eu vejo alguns colegas, às vezes até com doutorado, né? Eles brigam, falam, não, peixe não é imitação. Eu fico pensando assim, esse cara deve ter feito doutorado com um aquário e em base em livro, revisão bibliográfica, né? Porque qualquer que trabalha com peixe sabe que eles fazem barulho sim, né? Não todos, obviamente, né? Mas a maioria, tem boa parte deles fazem sons. O bagre africano é um peixe também euclárias, né? Também é um peixe que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do macho e fêmea junto. A gente às vezes não percebe, mas eles desovam bastante nos tanques. E como a fêmea desova parcelada, ela é tipo uma tilápia, ela desova várias vezes ao longo do ano, e são períodos muito próximos, né? Em torno de 30, 35 dias ela já está no ponto de novo. A gente acaba nem percebendo às vezes, né? Se você separar os machos das fêmeas, para quem trabalha com claras, principalmente aí o pessoal de São Paulo, né? Eu sei que tem alguns do grupo aqui que trabalham com claras. Essa eu não conheço, Leandro. Essa eu não sei, nunca ouvi falar dessa. Escama da papila. Papila genital, você quer dizer, Leandro? Não, essa eu não conheço, eu não sabia dessa. Se bem que o meu mundo com pirarucu é bem pequeno, eu não conheço muita coisa de pirarucu, eu só sei como matei umas matrizes lá no Espírito Santo, que o homem lá deve estar bravo comigo até hoje. Mas valeu a dica aí, né? No dia que eu pegar um pirarucu de novo, eu vou tentar ver essa. Entendi. Né? Para garantir, você mata o bicho. Daí você tem a certeza que macho ou fêmea. Aí o cara pega e mata e fala assim, viu? Era fêmea. Putz, agora tá morta. Não, eu entendi o que você quer dizer. Você faz a bate deles, daí você aproveita para verificar, né? Para confirmar essa investigação. Não, se uma hora tu quiser. Atrizes não. Eu sei como é que é. Mas uma hora, se tu quiser mandar uma foto para nós disso aí, eu agradeceria. Eu nunca tinha ouvido falar dessa da papila. É a primeira vez, essa eu não conhecia. Né? Se tu quiser disponibilizar a informação, né, que é uma coisa que você investigou, tá? Que bom, obrigado, Leandro. A gente agradece aí o compartilhamento das informações. Né? Joia. Então, assim, para quem mexe com clarias, eu fiz essa experiência várias vezes. Essa coisa da cor, tem que tomar cuidado, porque às vezes a alimentação, tá, que influencia bastante, tá?
peixes que têm uma alimentação mais variada, né? Peixes que têm acesso a um ambiente maior, que às vezes conseguem comer crustáceos, alguma coisa assim, eles manifestam cor de forma um pouco mais intensa do que aqueles peixes que são às vezes criados só, do que os pirarucus criados só com peixe, né? Então isso tem que tomar, a questão da cor eu sempre tenho um pouco de medo nesses bichos aí, que não dá para confiar muito, porque isso depende bastante do hábito alimentar, tá? Mas valeu a dica, tá? Ok? Então, como eu estava falando, para quem mexe com claras, separa o macho e a fêmea para você ver os resultados que você começa a ter em reprodução, né? Tanto em quantidade de ovos quanto em qualidade de fecundação. É impressionante a diferença, tá? Por quê? Como eu falei, a fêmea sempre está ovada, você acaba não se dando conta de que às vezes ela está desovando, né? E é muito rápido para ela chegar no ponto de novo. Eu demorei alguns anos até que eu descobri isso, né? Que eu tinha uma taxa de fecundação baixa, menos ovos do que era para dar. Aí um dia me deu essa doida, eu falei, vou separar os machos e as fêmeas. Rapaz, mas foi uma diferença que é impressionante a quantidade de ovos que a fêmea produz sem a presença do macho, tá? Na verdade ela produz também, mas desova e já começa a madurar logo uma nova sequência, né? Isso, que é o que justifica o nome, né, Elisângela, que é a coloração. Aqui o André, né, que tinha perguntado antes, comentado, né, os peixes redondos, né, a fêmea é fácil você identificar por essa projeçãozinha da papila, né, no tambaqui, isso é bem expressivo, né. O macho geralmente não tem essa pontinha da papila tão expressiva, ela não sai tão para fora, né, ela fica mais dentro dessa pelezinha aqui, tá? Já a fêmea, quando ela está no período próprio para a indução, quando ela atinge o último estágio de desenvolvimento, a papila dela fica projetada. O pacu também você observa isso muito fácil. Todos os peixes redondos, na prática, acabam tendo essa manifestação, né? Deixa eu ver o que é o resto. Comprimento e peso, bom, aí é uma coisa muito relativa, né? Apesar que a literatura fala peso, comprimento, fator de condição, né? Isso é muito relativo da maneira que o peixe foi trabalhado, né? Para quem mexe com lambari, piarva, né? Para quem mexe com pacu, já deve ter se dado conta que essa coisa de peso e comprimento não é um bom indicativo, tá? Tanto é que às vezes a gente faz umas trocas de peixe aqui, as matrizes que a gente tem aqui, a gente faz umas... eu sempre tenho cuidado de evitar de reproduzir peixes do mesmo lote, né? Eu sempre compro macho de um lugar, fêmea de outro, para evitar... Lugar que eu falo assim, bem distante, né? Coisa de centenas de quilômetros de um lugar do outro, para evitar o máximo possível que a gente tenha a possibilidade de cruzar entre irmãos ou parentes, né? Então a pergunta que eu sempre faço para o pessoal é assim, a idade, né? Mas o meu peixe tá pequeno, tá com, sei lá, uma carpa capim, tá com 4 quilos. Mas não interessa, tem que ver a idade que esse animal tá para fazer a reprodução. O peso e o comprimento não é um fator tão preciso, né? Apesar que existem estudos, né, que falam que tal tamanho já tem 50% e tal, mas não, das fêmeas ou machos aptos, né? Mas isso é uma coisa que depende muito da alimentação, isso vale muito para a natureza, né? Ô, Jones, bem-vindo. Isso depende muito, isso é mais para a questão de natureza. Em ambiente de cultivo, não dá para a gente se basear muito nisso, tá? E aqui eu só queria chamar a atenção para um detalhe, não sei se talvez eu estou falando coisa que você já sabe, mas a questão do selecionar o peixe grande, né? Sempre tomar cuidado com isso, tá, gente? Principalmente se vocês tiverem problema com espécies, porque o leque de espécies que nós temos nesse grupo aqui é gigantesco, né? Nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui, então tem gente que nunca viu um tambaqui, e tem gente que talvez nunca viu um jundiá cinza, né? E tá todo mundo no mesmo grupo. Então eu sempre tenho isso em mente quando eu falo aqui, que tem que lembrar que eu não estou falando para o pessoal da carpa ou o pessoal dos redondos, né? A gente está falando para todo mundo aqui, para todos. Então assim, tomar cuidado com essa coisa do peso, tá? Nós temos que entender um pouquinho de genética de peixe para entender esse processo. Se você começar a perceber que os teus alevinos, o produtor, né, o piscicultor, o cara que compra o teu alevino, às vezes ele começa a retornar e fala assim, eu estou com uma dificuldade, os peixes estão ficando muito disparelho. Lógico, disparelho que eu falo assim, eles não estão homogêneos, né, eles estão ficando heterogêneos.
Lógico que aí tem as questões do sistema de cultivo, lá, da alimentação, qualidade, quantidade, manejo alimentar, qualidade de água, tem uma série de fatores que influenciam nisso. Mas preste atenção num detalhe genético que às vezes passa desapercebido da nossa atenção. Tá? O peixe maior não é o melhor peixe para reprodutor, tá, gente? Sempre peixes de tamanho médio, ok? Vamos pegar o exemplo do barga africano, que é clássico, né? Quando eu iniciei meus trabalhos de desova lá em 1992, eu comecei com carpa húngara, né, carpa comum, que chama nas regiões do Brasil, e o barga africano, né, que era o nosso carro-chefe na época, até passar aquela bendita reportagem na Globo lá, que deixou todo mundo doido com o barga africano. Né? O barga africano, assim, não sei se o pessoal de São Paulo aí deve ter mais experiência, talvez até do que eu, mas se você fizer engorda do barga africano, né, se você fizer a criação dele para abate, você vai perceber que se você põe lá 1.000 peixes no viveiro, se o peso médio deles é 1 quilo, né, você vai ter lá, a cada 1.000 peixes, você vai ter uns 50, onde o peso médio é 1 quilo, você vai ter uns 50 a cada 1.000 peixes, 5% do lote, peixe de 3, 4, às vezes até 5 quilos, né, e você vai ter aí 10, 15% do lote, em torno de 15% geralmente, se o peso é 1 quilo, na média dos 80%, né, você vai ter uns 10, 15% que estão com meia grama, 700 gramas. Né? E não é questão de ser macho ou fêmea, não é influenciado por isso. Os grandes geralmente são machos, mas não é padrão, mas tem uma tendência mais a ser os machos, e os menores têm uma tendência mais fêmeas do que machos. Mas entendo, você tem lá 80% com 1 quilo, né, tem 800 peixes com 1 quilo, 150 peixes com 500 gramas, 600 gramas, e 50 peixes com 3, 4, às vezes até 5 quilos. São verdadeiras monstruosidades no meio dos outros. Né? Quando isso está acontecendo, provavelmente tem um quesito que é o seguinte: o que a pessoa, às vezes, que não tem muito. Que não tem o conhecimento, né? Não é por maldade. O cara vai lá, vai fazer um manejo lá dos peixes, tira as matrizes e vê aquela fêmea de barra africana lá, 4 quilos. Aquela bichona imensa. Fala, não, vou pegar essa bichinha aqui e vou reproduzir ela. Eu vou garantir que eu tenho peixes maiores. Não é assim que funciona. Tá? Eu não posso falar isso, André, porque eu estou em Santa Catarina, e aqui em Santa Catarina o barga africano é a espécie exótica classe 1. Aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul diz que ele come criança aqui, né? Ele é coisa complicada aqui, diz que ele come criancinha, né? Então eles resolveram proibir antes que acabe com o ser humano, né? Então foi uma coisa assim, muito prudente que fizeram, né? Proibiram o bagre africano. Nossa, salvou toda a natureza aqui da região sul, né? Foi fantástico, né? Mas eu não posso falar que eu faço desova de bagre africano, né? Porque senão vai estar gravado aqui, depois eu sou preso. Apesar de que eu já falei pro pessoal do órgão ambiental aqui do estado, já falei que eu faço desova e pode me prender se quiser. Eu sou provocador demais, tenho que parar com isso. Não, mas é sério, aqui foi proibido, aqui é o mesmo nível do javali. Eu não lembro do Rio Grande do Sul, já, né, mas eu acho que é a mesma situação, né? Classe exótico classe 1, né? Significa que não pode manejar, transportar, reproduzir, comercializar, não pode nem falar dele, né? Que já dá cadeia só de você falar o nome, né? Que é uma imbecilidade, na minha opinião, porque tem coisa muito mais importante para ser trabalhada do que proibir um peixe numa região que nós temos aí a temperatura na água agora no inverno chegando a 10, 12 graus, inclusive as matrizes que eu tenho, não que eu faça a desova delas, tá? Elas apareceram lá no açude, não tenho culpa nenhuma, apareceu, acho que veio com a água, não sei de onde veio, né? Mas morreu uns 12, 15 peixes lá de 5, 6 quilos que eu tinha, inclusive do Vinícius, vieram lá de Toledo, lá do Odilar, não sei se ele está online hoje, ele me vendeu uns anos atrás uns bragas africanos, os quais eu sempre ia tirando as fêmeas para cruzar com os machos aqui da região para dar um choque térmico. Não que eu faça desova, tá? Pelo amor de Deus, que eu falei agora, tenho que editar o vídeo e depois tirar essa parte. É incrível, né? Mas então, lembrando a questão da barga africana, o que acontece? Se você reproduzir sempre as fêmeas grandes, isso não é só do barga africano, isso vale para todos os peixes. Você vai manter, você vai perpetuar a genética da heterogeneidade. Aí, meu Deus, aí o meu alemão me mata agora, minha língua mãe é alemão, eu aprendi a falar alemão e tem umas palavras em português que eu não consigo falar, entre elas essa heterogeneidade aí. Os meninos que tinham aula comigo lá em Alegre, eles achavam o bico da risada porque não conseguia falar, eu dava aula de genética, então imagina, essa palavra tinha a cada 2 minutos. Heterogeneidade, mas vocês já entenderam o que é, né?
Se você reproduzir sempre as fêmeas maiores, a única coisa que você vai preservar é a genética do disparelho, do desomogêneo. Tá? Então, sempre que você for escolher matriz, isso vale para qualquer peixe, sempre escolher aquelas que estão no padrão. Aí você mantém padrão. Se você escolher as muito grandes ou as muito pequenas, o que vai acontecer? Você vai ter perpetuada a genética da desuniformidade, ok? Então sempre prestar atenção nisso. Nos peixes de couro isso é muito forte, tá? Os peixes de couro reagem muito rápido. Em uma ou duas gerações você já vê a diferença em relação a isso, tá certo? E vale como geral. Fora o baile que você leva de fazer desroda um peixe. Mas aí tem uma tal de benzocaína aí, Bruno. Isso é uma beleza, né? Depois que eu aprendi a mexer com benzocaína, não me incomoda, mas hoje eu meto agulha em capim, aí tá, inclusive eu tenho para desova, esse ano fêmea de carpo capim de 12 quilos, né? Meu amigo, eu vejo que a bicha tá pronta para desova, eu soco ali umas gotinhas de benzocaína lá dentro da água, elas ficam alegres, elas só viram de lado, elas veem as bolhas no ar, assim, né? Fica tudo muito legal, psicodélico, enquanto isso eu faço a desova. Eu parei de me incomodar com esse negócio de peixe pulando, ovo voando por todo o laboratório. Né? Pegar uma carpa capim de 6 quilos ali, aquilo tem que ter 2, 3 pessoas para segurar, né? Porque é um bicho fino, forte. Né? Parei de me incomodar com isso. Hoje eu faço sozinho um bicho desse. Põe umas gotinhas de benzocaína com álcool dentro da água lá, acabou a festa. A bicha vira de lado e dê-lhe braço na bichinha. E eu acho que pro peixe também é melhor, porque ele não machuca, ele é um anestésico, né? Ele anestesia todo o sistema. Não sente dor, ele não pula, não se machuca, não arranca tanta escama, né? As capins são terríveis com isso. Ajuda bastante aí para preservar as matrizes, né? Para você ter para o ano seguinte. Né? Ok, a questão da idade, esse é um aspecto também que a gente precisa, obviamente, né, ter uma certa atenção. Isso varia muito de peixe para peixe, né? Se a gente pegar um pacu, por exemplo, aqui para nós, aqui no Centro-Sul, por exemplo, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui, você achar uma fêmea com 4 anos para fazer desova, 4 anos de idade, é fantástico, né? Também, né, Francisco, são peixes grandes, né? Isso foi uma coisa que eu gostei do tambaqui, Francisco, que eu trabalhei lá no Espírito Santo. Ele, apesar de ser um peixe grande, né, ele é dócil, ele não é tão... Ele dá lá as agitadas dele, mas não é nada assim tão extraordinário, né? Porque eu estava acostumado com carpo capim, prateada, que é outro bicho danado, né? Pelo tamanho, né? A gente chegou a fazer desova de fêmeas lá de 22 quilos lá no Espírito Santo, lá no Campos de Alegre. Até que era um peixe fácil de manejar, né? Ele não é muito agressivo, né? Ele não é de se debater muito, é tranquilo, é um peixe bem dócil, bem tranquilo, bem fácil de mexer. Então, essa questão da idade, a gente sempre precisa prestar atenção. Eu acredito que não, André, até por causa do fotoperíodo. Pacu, você só vai em São Paulo, e onde você está, na divisa com o Paraná, aí, perto do Paranapanema, Pacu, você vai conseguir fazer alguma coisa lá para novembro, provavelmente. Antes vai ser difícil. Não é só a questão da temperatura, né? Esses peixes precisam do fotoperíodo, precisam de tempo aí para chegar no ponto de maturação ideal. Eles podem até estar ovados, eles podem até estar com o abdômen dilatado, aquela coisa toda. Mas você pode aplicar que você provavelmente não vai conseguir uma desova boa, tá? Pode até ser que ela desove, mas não vai ser uma coisa muito legal, não, tá? Ela ainda não está em condições, ela ainda tem muita dopamina no sangue, ainda não está na... Os óvulos estão formados, tá? Os óvulos estão formados, mas o hormônio, né, toda a questão hormonal do corpo dela ainda não está pronta. Você vai injetar a hipófise, ela vai ter substâncias no sangue que vão inibir a ação da hipófise. Na verdade, você vai acabar matando a fêmea, provavelmente, porque ela vai dilatar o ovário e não vai fazer a ovulação, ela não vai eliminar os ovos, e aí é muito provável que você vai ter uma necrose e acaba morrendo, né? Se você tiver poucas fêmeas, eu sugeriria esperar um pouco. Eu também trabalhei com as minhas aqui, por incrível que pareça. Eu peguei um casal agora esses dias, eu estava dando uma olhada nas chinesas aqui, cabeça grande e prateada. Eu peguei uma fêmea, um macho soltando esperma, e uma fêmea, assim, quando eu peguei até pensei assim, poxa, mas isso aqui deve ter comido outro peixe, não é possível, né? Eu fiz a cânula, tá lá, formadinho, os ovos cinza, a coisa mais linda. Mas não adianta aplicar, porque aqui para nós, com certeza, ela não dá desova. Eu só vou perder a matriz.
final de outubro, né? Aí vai depender da condição, da altitude, fotoperíodo, né? Garantido é novembro, né? Pacu é novembro, começo de dezembro, depois já começa a ficar um pouco mais difícil. Sim, justamente, né, Janaína? Você está na mesma situação que eu, em termos de clima, né? Mas por quê? Deu aquele frio em abril, friozinho em maio, né? Aí agora em final de meados de junho, final de junho, deu um calor aí, deu um aquecimento, né? Outro frio, o bicho responde achando que tá pronto, né? Mas pode aplicar que não dá uma desova boa, porque o fotoperíodo ainda não está adequado, né? Esses peixes, esses caracídeos, eles respondem muito fácil ao fotoperíodo, eles ainda não estão, eles têm muita dopamina no sangue, ainda não tá, não é bom fazer agora. Já vamos falar do ovo daqui a pouquinho, André, sabia que você ia me perguntar isso, eu já deixei preparado aqui, tá? Ah, sim, não, isso aí é fácil. Não, isso eu posso te mandar um vídeo, depois um vídeo no grupo depois para fazer a cânula, né, que você quer saber, tá? Mas tirar o ovo é fácil, o difícil é você fazer a interpretação do resultado, né? Mas vamos lá, a questão da idade seria mais ou menos isso. Deixa eu ver o outro ponto aqui, o que é. Estágio de maturação, bom, essa parte nós já demos uma olhadinha, né? Quando a gente falou lá da biologia, né? Lembra que eu mostrei esse slide lá na parte da biologia, dos estágios, fotoperíodo, ritmo endógeno, né? Que são os fatores internos, dos hormônios e tal. Os estágios de desenvolvimento, que a gente já falou da carpa comum, né? Estágio 6, 7, né? Onde está pronto lá a micrópila, o buraquinho lá para fazer a fecundação, né? Essa questão que o André está perguntando aí de ver o ovo, né? Tem uma técnica que a gente vai já, na sequência agora eu vou falar, que é para ver o diâmetro aqui do ovo, para você saber se a fêmea está em condições já de fazer, porque a desova não é difícil, tá? Muitas vezes você tem boas desovas, tem uma grande quantidade de ovos, mas você não tem os ovos numa condição adequada para serem fertilizados, principalmente para quem trabalha com hormônios sintéticos, ovaprim, ovopel, etc, etc, eles acabam meio que forçando a expulsão, eles forçam a ovulação, rompe o folículo, rompe lá o cachinho de uva, lá onde está preso os ovos, e eles são eliminados, mas eles não estão em condições de serem fecundados. Então você faz aquela desova assim que você acha fantástica, né? Nossa, saiu aquele ovo cremoso, coisa mais linda. Só que na hora passou 6, 7 horas, tá tudo branco, né? Provavelmente foi mais um aborto do que necessariamente uma ovulação, tá? Então tem as técnicas aí para a gente verificar. Então lembrando que você vai ter lá o desenvolvimento, tem o tamanho do ovário, né? Isso é uma coisa que você tem que aprender com as espécies que você está trabalhando. Por isso que eu sempre falo assim, você só pode falar, quem está começando agora, o André e outros aí que estão entrando agora nesse mundo, né, da desova, né, o André Lopes, o André Neto, né, o Solinei, né, que é o pessoal que está pegando o ritmo agora, eu só falo assim, você só pode falar que você sabe fazer desova depois de 3 anos. 3 anos fazendo desova, começando a ter resultados constantes, aí você começa a falar assim, eu já fiz alguma coisinha. Antes disso, tu não se atreva. Né? Você fala assim, tô aprendendo, tô fazendo umas brincadeiras aí. Né? Seja mineiro, seja modesto. Né? Porque você pode levar uns bailes ainda. Né? Porque o caso da questão do clima, linhagens, né? De uma mesma espécie, linhagens diferentes. Né? Sempre com calma. Eu digo assim, depois de 3 anos, aí você pode começar a falar. Mas você é bom mesmo depois de uns 10. Daí quando você começa a fazer um resultado homogêneo, você começa a ter certeza assim, vou pegar 5 fêmeas, vou fazer tantas mil larvas, e você consegue fazer, aí você está na hora de você falar que você fez desova. Antes disso, você tem que ir com calma, tá? Então, uma das questões é essa questão do ovário aqui, que você tem que aprender a trabalhar a espécie. Porque o ponto ideal da reprodução, tá, do ovário, não é o tamanho máximo, tá? É muito difícil você conseguir, Bruno, né? Você já tem uma vivência boa, tem o teu pai aí que é um mestre, né? Que é um cara que a gente respeita pelo conhecimento que ele tem, né? Eu mesmo, assim, eu até hoje, eu nunca tenho certeza da desova. Para mim, eu posso até saber, mas eu evito falar, porque é uma incógnita, né? Não, é difícil você conseguir um padrão absoluto, né? Não é uma coisa muito garantida, né? Você tem muitas variáveis que estão influenciando aí, né? E ao mesmo tempo não saber nada, né?
a gente acaba sabendo muita coisa de quase nada. Né? Essa que é a grande verdade da história toda. Essa questão do tamanho do ovário, eu sempre tenho um cuidado. Fêmeas muito ovadas, elas não reagem bem à indução. Tá? As húngaras, que eu trabalho bastante com carpas aqui, né? Então eu já desenvolvi uma técnica ali, eu pego uma carpa húngara, por exemplo, eu viro ela, porque a gente aprende, né, a gente cria a habilidade ali de pegar e virar bicho de barriga para cima. Se eu dou uma mexidinha nela de um lado para o outro, assim, eu vejo que a barriga meio que cai de um lado e cai do outro, eu já descarto. Ela está muito flácida, ela está, vamos dizer assim, como se fosse um saco de água, né? O ovário bom para desovar, ele tem que ter uma consistência de uma nata, ele tem que ter a consistência de uma manteiga mole, de uma margarina, né? Ele não pode ser um saco de água que você vira o peixinho de um lado de outro, a barriga blaf, blaf, vai de um lado e vai de outro. Esse peixe já está em atresia, ele já está em processo de reabsorção, ele já está absorvendo os nutrientes dos óvulos, né? Daí você não vai conseguir uma boa reprodução. É um peixe que não vai responder de forma adequada porque ele já passou do ponto. Né? Desova fora da hora grau, é uma bagunça, né? É melhor nem começar a mexer. Né? Isso aqui é só para lembrar vocês, né, da questão do ovário, as veias, né, que é o ponto aí ideal que a gente precisa visualizar. Tá? Uma questão que é uma coisa assim um pouco um paradigma, né, que pouca gente, não sei o caso do grupo aqui, não vamos saber agora, né, que é o diâmetro dos ovócitos. Tá? Essa é uma técnica muito usada para a gente que trabalha com a pesquisa, né, a gente trabalha muito em cima disso. Você tirar os ovos, fazer a cânula, usar uma mangueirinha bem fina, tá? Não muito fina também. O pessoal às vezes fala assim, pegar uma mangueira de aquário, é muito grande, dependendo do peixe que você vai trabalhar, você vai praticamente estuprar, coitada da fêmea, né? Vai acabar com o canal, com o oviduto dela. Né? Então eu sempre sugiro assim, para a grande maioria das espécies que a gente trabalha, a mangueirinha de aquário é muito grossa, ela é muito grande, tá? O ideal é você usar uma mangueirinha de soro. Você vai numa casa agropecuária, numa loja agropecuária, numa casa rural, com chão em São Paulo, em Minas também, compra um soro, uma glicose daquele que aplica em boi, porco, né? Ela tem uma mangueirinha que ela é mais fina um pouco. Ou, se você tiver condições, compra um catéter, né? Que é o equipamento adequado e específico. Né? Eu, particularmente, geralmente eu vou nas agropecuárias, o pessoal dá, né? Você fala, dá uma mangueirinha assim, do soro, eu queria usar tal. Eu falo, tem ali, pega ali, porque eles acabam usando para aplicar nos animais, né? É o ideal, é uma mangueirinha, não é tão mole como a mangueirinha de aquário, tá? Ela tem uma parede mais fina, então ela com o mesmo diâmetro interno, ela é menorzinha, ela é mais, não é tão grossa, ela não machuca tanto o oviduto da fêmea. Acopla isso numa seringa, caneta, mas você usa o tinteiro da caneta, né, Sidney? Não o plástico ali, o que está indo proteger, não. Você está se referindo ao tinteiro ali, né, que fica tinta, né? Eu acho um pouco duro aquele material, mas dá para utilizar. O mais prático mesmo porque na verdade essa mangueirinha de soro que eu falo, ela é o mesmo calibre da tinteiro, só que ela é mais mole, é mais fácil para você trabalhar, porque o tinteiro da bica ele é muito duro, né? E se tiver uma pontinha ali, você pode até cortar ali uma parede do ovário, alguma coisa, para provocar hemorragia no bichinho. Né? O ideal, para mim, né, é o catéter, que é o específico, mas isso é caro, né? Isso é uma coisa que não é tão, às vezes não é tão acessível, né? O mais prático mesmo, você pega ali 1 metro de mangueira, 2 metros de mangueira de soro, que você tem para anos, você vai tirar ali uns 15 centímetros, 20 centímetros, vai acoplar numa seringa, né? Para daí você fazer a sucção, né? É uma coisa que você tem que desenvolver, isso tem que fazer, isso não tem como a gente ensinar, né? Você vai ter que desenvolver a técnica ali de achar o oviduto, né? Nos bagres que é divertido, né? Porque você acaba acertando a bexiga da danadinha, né? Aí você puxa ali, só vem água. Você fala, não tem ovo, né? Mas tem um ângulozinho certinho ali que você tem que descobrir. Cada bagrezinho ali, cada tipo de bagre. Tem ali no sul do Paraná. Não sei se você trabalha, Arolão, o suruvi, o Standardneridium, né? Eu sei o nome científico dele. Agora pergunta por que eu sei. Porque foi meu trabalho de conclusão de curso da engenharia de pesca. Eu fui o segundo a fazer desova desse peixe. O primeiro foi esqueci o nome da Copel lá de Guarapuava, lá de Segredo.
Foi o primeiro a fazer e eu fui o segundo que consegui fazer a desova dele em escala. Mas então, assim, com a extração dos óvulos, né, você consegue ter um padrão. Então, aqui nessa tabelinha, já está o padrão, tá, utilizado para as espécies aqui, o curimba, o Briconcephalus, né, a pirapitinga do sul, ali do Rio Parnaíba, a piracanjuba, a piabanha, e outras espécies, a traía, o próprio jaú, né, o jaú hoje não se fala mais, uns anos atrás o jaú era bem cotado, né. E além disso, esse material eu vou mandar esses slides depois para vocês. Tem uma tabelinha aqui na sequência que já vai, várias espécies, vai ter os tamanhos. Aqui tem uma coisa interessante que é a solução de cera, tá? Não sei se vocês conhecem, é um negócio muito jóia, tá? É uma solução feita com álcool, 90%, formaldeído e ácido acético glacial. São produtos de laboratório, né? Você não vai pegar lá um vinagre e querer fazer isso aí, não funciona. Já tentei, inclusive, não funciona. Tem que ser com os produtos de laboratório. Tá? Chama solução de cera. A cera é o nome do cara que inventou essa solução. Você tira os óvulos, tá? Você introduz a cânula, tira os óvulos, e você leva junto lá no viveiro um copinho, um frasquinho de 50 ml, não, um frasquinho de remédio desse aí, tira os óvulos com um pouquinho dessa solução dentro do frasquinho e já injeta os óvulos ali dentro dessa solução. O que ela faz? Ela vai provocar uma reação química com o vitelo, tá? O vitelo geralmente tem uma cor, né? O clarias é verde, a piracanjuba lá, o dourado é escuro, né? Quase preto, a húngara é azul ou amarela, né? Cada espécie tem uma cor aí de óvulos, né? Ela vai fazer a descolorir, ela vai tirar a cor, essa solução cera tira a cor. O formaldeído ele é conhecido como formol, André, tá? Só tem que tomar cuidado que esse formaldeído que fala aqui é o de laboratório, não é esse usado para desinfetar aviário e coisa, tá? Isso. No caso, o seu caso ali, Júnior, seria mais para a questão de repovoamento, que você está na bacia do Rio Iguaçu, né? Acho que é 32%, Elisângela, se eu não me engano. Tá? Eles trabalham bastante com o repovoamento ali, né? Uma época eu fiquei de olho nesse processo. O Bruno já está ligado no esquema, já pegou 32%. Esses meninos são ligeiros. Tem povo aí que tira o leite da vaca e depois chora ainda. Tem uns caras aí que são bons. Mas é isso mesmo. O que acontece com essa solução, então? Ela vai fazer um clareamento, tá? E aí você olha no microscópio estereoscópico, que não é um microscópio ocular, aquele de ver célula, não. É um microscópio chamado lupa também, né? Ele aumenta pouquinha coisa, aumenta uma vez, até no máximo 40 vezes, tá? Aí você vai olhar e você vai ver a posição do núcleo, tá? Para estar no momento de fecundação, eu acabei esquecendo de colocar uma foto aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja um ovócito, né? Você tirou lá da fêmea e ainda é um ovócito, ainda não é um óvulo, tá? Você vai olhar no microscópio, você vai procurar ver isso aqui, ó, tá? Isso que eu estou desenhando aqui agora seria o núcleo dele, tá? O que é esse núcleo? Aqui está a genética, aqui está o DNA, vamos dizer assim. Porque essa outra parte, isso aqui não é a casca, tá? A casca está aqui ainda, né? A casca seria uma coisa mais ou menos assim, né? Você vai ver a casca aqui em redor. Tá? Essa parte interior aqui é o vitelo, é aquilo que dá a cor, onde estão os nutrientes. E o núcleo, ele tem que estar na beirada aqui. Porque aqui está a micrópila, né? Para o espermatozoide conseguir entrar. Tá? Se esse núcleo estiver aqui no centro, tá? Tiver no centro, por mais bonito que estejam os ovos, você não vai conseguir fecundação. Por quê? O espermatozoide vai entrar, tá? Vai passar pela micrópila, só que aí ele se perde aqui dentro do núcleo, ele se perde no vitelo, ele não vai, a chance dele chegar no núcleo é quase zero. Para que você tenha uma boa fecundação, você tem que ter aí aí depende sua taxa de acerto que você quer ter, né? Mas você teria que ter aí uns 70%, 75%, vamos dizer 80% dos ovos teria que estar na beira aqui, né? Então você vai tirar lá, digamos, 50 ovos,
E você vai contar, em 50 ovos, pelo menos 35, 36 ovos tem que estar com esse núcleo bem na beiradinha. Deixa eu ver a foto aqui. Mas os caras são ligeiros, rapaz. Mas olha, tem até a fotinha aqui, depois o pessoal olha lá no Telegram. Né? Vocês fazem uso dessa técnica, o Bruno? Vocês fazem uso da técnica ali de examinar a posição do núcleo, ou é só uma coincidência que você tem esses dados aí? Mas deve fazer uso, porque ele sabia que o formaldeído era 32%, eu estou achando que esses caras estão usando essa técnica aí, né? Isso é bastante efetivo, isso você faz lá no viveiro ainda, né? É para você não levar uma fêmea para o laboratório que ainda não está em condições de desova. Tem muitas espécies que é difícil você conseguir fazer, principalmente essas espécies as mais nativas, aquelas que não são tão comuns do pessoal produzir, ou espécies que você perde matriz muito fácil, tipo dourado, né, piracanjuba, né, que são peixes bastante valiosos. A faculdade não aprende nada, né, Bruno? Me desculpe falar, mas é uma vergonha, né? Essa foi a minha maior decepção quando eu fui fazer engenharia de pesca. Não demorei 6 meses, eu briguei com o povo aí em Toledo tudo, né, porque fiquei decepcionado. Eu já trabalhava há 6 anos e quando eu vi uma professora falando que carpa não dava mais de 1 quilo no primeiro ano, e eu tinha carpa lá de 3 quilos no primeiro ano, um dia eu peguei uma e joguei em cima da mesa dela. Ela não gostou muito, era bem confusão com um monte de gente. Mas, infelizmente, ele ensina muito pouco, né? Infelizmente, nossas universidades hoje não são mais focadas em gerar ou difundir tecnologia, né, pessoal? Bom, deixa quieto, não vou falar porque não cabe aqui, deixa pra lá. Outra hora a gente mata um frango e choramos as nossas lamúrias. Você fez faculdade aonde, Bruno? Só de curiosidade. Só para eu ver o teu nível de entendimento dessa área. Tá. Isso aqui é uma coisa que, se vocês tiverem interesse, é outra coisa, que nem aquela solução de ureia, hein? Eu acho que a Juliana não publicou, mas já está com o material pronto aqui. Se vocês quiserem lá, ureia, sal, tanino, ela já tem até um folder, eu acho que ela fez ali. Não sei se ela chegou a mandar para vocês já, que eu acompanhei pouco nos últimos dias. Já tem pronto aqui na Federal. Você fez em Palotina ou em Curitiba? Você fez a aquicultura lá em Palotina? Então, assim, essa solução a gente pode elaborar para vocês aqui. Para vocês comprar essas substâncias, é muito pouco que usa Palotina, né? Não sei se vale a pena vocês comprar, porque aqui a gente compra de litro, né? E faz as soluçãozinhas e manda para vocês, né? Isso aí que nem eu sempre falo para a Juliana, não é nisso que a gente vai ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro com hipófise, isso aí é para ajudar, isso aí é uma coisa para dar suporte, né? Vou ver com ela depois. Se eu não me engano, tem um produto aqui que é controlado, não sei se é o ácido acético, não lembro, mas tem um produto que, se não me engano, ele tem um controle de venda, que também não é fácil você conseguir, tá? Tranquilo? Vamos avançar aqui, porque eu fico me estendendo às vezes num ponto. Está quase no fim já, tem só mais umas coisinhas. Aqui tem umas tabelinhas, como eu vou mandar o material para vocês, tá? Aqui, cadê? Opa, essa aqui não é a tabela que eu queria. Coloquei a tabela errada. Putz, pior, eu acho que tem umas 3 ou 4 na sequência agora. Me confundi com uma outra informação, não é essa, perdão. Vou ter que tirar isso antes de mandar para vocês depois. É o acético, né? Eu sabia que tinha um deles que não é fácil de conseguir. Aqui tem uns materiais, né? Depois eu vou mandar a sequência, eu vou mandar todos eles, do tamanho do ovócito, tá? Para cada espécie, ou seja, se você tirar os ovos, os ovócitos, né, lá, os óvulozinhos, examinar o tamanho para cada espécie. Os leporinos, eles são os piaus da vida, né? Aí depois vocês têm que fazer uma pesquisazinha também, Aqui também tem uma coisa interessante nessa tabela, que ela mostra os períodos reprodutivos na natureza, tá? Os astianax, aí, que são os lambaris, né, os brícons, que são aí as biracanjubas, né, as matrinchãs da vida, que no caso é o piracanjuba, que é o urbignianus, que é do Rio Paraná, né, o tamanho do óvulo, né, o período do ano, tem uma série de informações interessantes aí que vocês podem utilizar. Depois eu mando o material, vocês dão uma olhadinha melhor. Nossa, já é 8h30, caramba. Também é da tabela. Então, aqui que está a brincadeira agora, né? Me deem aí mais uns 10 minutinhos, aí eu encerro, tá? Talvez a gente começou um pouquinho mais tarde, então a gente mantém o tempo, tá? Aqui vai ter um exercíciozinho no final, tá? Essa parte do cálculo dosagem não é para encerrar hoje, tá, gente?
Isso aqui a gente vai voltar a discutir na semana que vem. É só para preparar a mente de vocês, até porque o meu jeito de fazer a conta é um pouco diferente, tá certo? Então deixa eu mostrar aqui como é que eu faço a conta. Eu sei que tem pessoas que fazem de outra forma, né? E também dá certo, não estou dizendo que é essa maneira, tá certo? Vamos imaginar assim, nós vamos fazer uma aplicação para essas 3 fêmeas aqui, uma de 2,4 kg, uma de 2,6 kg e uma de 2 kg, deu 7 kg de fêmeas no total, tá? Eu tenho um caderninho lá no laboratório, meu famoso caderninho de capa verde, né? Onde cada folha é uma desova que eu faço, tá? Em cada folha é uma desova que eu estou fazendo. Então, eu estou lá induzindo Jundiaí, estou induzindo Húngara, estou induzindo Pacu, o que seja, tá? O que eu faço? Eu faço um desenho, eu tenho as informações, o dia que eu capturei, o viveiro de onde eu capturei as matrizes, às vezes o lote das matrizes, conforme o caso, dia, hora, temperatura da água, né? Eu faço toda uma anotação ali, à mão mesmo, tipo um rascunho, é um negócio para mim ali. E faço uma tabelinha como essa aqui, que é o quê? O peso das fêmeas. Às vezes eu ponho a identificação aqui, por exemplo, se eu estou fazendo desova de Húngara, por exemplo, né? Que eu tenho bastante cuidado com as dosagens que eu aplico nelas. Eu amaro naquela nadadeira dorsal, onde ela tem um ossinho ali, eu amaro Putz, pior que tá mesmo, né, Bruno? Pô, o cara tem olhos... Caramba, é o tal do copiar e colar, né? Ai. Bom, esquece isso aí, né? Desculpe, é o tal do copiar e colar. Nem me di conta que estava 0,5, era para ser 5 aqui, tá? Mas o que me interessa aqui é o cálculo, né? Então, o que a gente faz? Eu faço uma tabelinha, primeira dose, o soro que eu vou aplicar, o soro fisiológico, já vou falar dele. A segunda dose, que era para ser 5, né, negócio de copiar daqui para lá, acabei não trocando, troquei a segunda dose, mas é para ser 5 aqui, e o soro que eu vou aplicar na segunda dose. Como eu sou engenheiro, né, então a minha cabeça funciona na base da matemática, mas isso eu já fiz muito antes de trabalhar com a parte da engenharia. Né? O que eu faço? Né? Para calcular a primeira dose, eu pego o peso da fêmea e multiplico pela dose inicial, que é essa da primeira dose aqui. Né? Eu vou fazer uma conta que o resultado dessa dose vai aparecer aqui, e os ml que eu vou aplicar no peixe, que vai estar na seringa, que eu vou injetar no peixe, vai estar aqui, tá certo? Vamos dar uma sequência aí para vocês ver se vocês conseguem me acompanhar. Dessa forma aqui não precisa balança, André. Você já vai entender por que eu elaborei isso, porque isso eu fiz numa época que eu não tinha acesso à balança de precisão. Eu só sabia o peso da hipófise, é a única informação que eu tinha que isso o vendedor me fornece. Né? Eu não tinha balança para pesar. Né? Eu comecei pobre, né? Então eu tive que bolar um jeito para fazer sem balança de precisão. Tá certo? Então no caso aqui eu vou pegar a primeira fêmea aqui. Ó. A primeira fêmea é 2,4 kg. Peso da fêmea vezes a dose inicial, que seria essa aqui, que é para todas, né? Meio miligrama por quilo, tá certo? Então faz a continha. Depois, na hora de mandar, eu corrijo o texto ali. Primeira dose, então, deu 1,2, né? 2,4 kg, meio miligrama por quilo. A dose vai dar 1,2 miligrama, que é a dose dessa fêmea aqui, ó. Esse valor vem aqui em cima, né? Que eu fiz o vermelhinho ali, ó, tá? Deixa eu avançar mais um slide aqui, vocês já vão ver o valorzinho lá. Ok? Então, aqui eu já fiz para todos, né? A primeira dose, pá, 2 kg, ficou fácil, né? Porque é metade do peso, né? 2,4 kg vai dar 1,2 kg, 2,6 kg. Essa aqui é a dose em miligramas, tá certo? Para cada fêmea, fiz o cálculo, somei aqui, né? Foi somado o valor, certo? Até aí é tranquilo, eu acho que não tem grandes segredos. Aí vem a parte do soro aqui, de quanto líquido eu vou aplicar, tá? Daí eu uso uma regra, que é a regra do Wojnarowicz, que é meio ml por quilo de fêmea ou 1 ml por fêmea, independente do peso. A quantidade de soro, isso é bem flexível, tá? Quando eu falo soro, gente, eu estou falando do soro fisiológico, tá? Não é medicamento, é soro fisiológico mesmo, aquele 9%, você compra em qualquer farmácia, é baratinho, isso em últimos casos você pode fazer, né? Você, para cada 1 litro d'água, você põe 90 gramas de sal, né? Mas é mais barato, mais garantido você comprar, que é uma coisa muito barata, você usa muito pouco, um frasquinho de meio litro, você vai usar quase o ano inteiro, né? Bem barato. Tá? Então uso assim, quanto soro eu vou fazer? Por quê? Porque eu faço uma regra de 3 aqui depois. Então para eu fazer a regra de 3, eu preciso uma informação
nessa célula aqui, ó, né? Então eu preciso estipular uma quantidade de soro total para todas as fêmeas. Como é que eu faço? Eu uso a regra de meio ml por quilo, que no caso aqui daria 3,5 ml, tá? Eu não fiz aqui porque ia dar exatamente 1 aqui, né? Daí eu acabei não usando só para dificultar. Ou 1 ml por fêmea, que é o valor que eu acabei usando aqui no exemplo, tá? Então, se a gente considerar 1 ml por fêmea, então eu já observo que eu não fiz conta nenhuma, isso é extrapolação, isso eu decido, né? Estou usando 1 ml para cada fêmea, não interessa o peso que ela tem. Por quê? Porque elas têm os pesos bem parecidos, tá? Se os pesos forem muito heterogêneos, tá? Aí eu acabo fazendo meio ml por quilo. Aí eu pego aqui meio ml e ponho a quantidade total de soro. Essa é a quantidade total de soro que eu vou tirar do frasquinho. Vou pegar a seringa e vou tirar do frasquinho lá 3 ml de soro, tá certo? Já tenho aqui a quantidade total de dose que eu preciso aplicar, tá? Mas tem um probleminha, como tudo na vida, nada pode ser tão fácil, né? O que acontece? No meu exemplo aqui, tá certo que tem a hipófise de 3,5, mas por um acaso eu estou trabalhando com a hipófise de 2,5 mg. Caramba, e agora? Se eu usar uma hipófise para fazer a aplicação, eu só vou ter 2,5 mg, daí é muito fraco. Porque a primeira dose é uma dose importante. Se você aplicar demais, tá? É como você dirigir um carro. Se você saiu, primeira, segunda, terceira, tem uma sequência. Você vai engrenando uma atrás da outra. A questão da dosagem funciona da mesma forma. Se você aplicar uma primeira dose muito forte, é que nem você sair em terceira. Aí quando você vai jogar quarto, o motor não aguenta, ele não vai, ele não pegou torque suficiente ainda. Se você aplicar uma primeira dose muito fraca, quando chegar a hora da segunda dose, tá? É que nem você tá de mouro abaixo e querer sair de primeira. Né? Já tá uma primeirinha, mouro abaixo, vai chiar tudo que tem de engrenagem, rolamento no carro, vai reclamar, vai dar uma barulheira, porque naturalmente o carro tá numa outra velocidade já. Aqui funciona da mesma forma. Se eu colocar uma dose muito fraca, ou seja, eu coloco uma hipófise de 2,5, que é o exemplo que eu estou usando aqui, podia ser 5, 6, não sei. Eu só usei 2,5 só para complicar mesmo. Se eu usar 2,5 aqui, tá? Eu estou usando uma dose muito fraca. Eu estou de morro abaixo, o peixe já está andando, já está na época de reprodução, eu aplico 1,5, eu só vou travar a reprodução, eu não vou conseguir fazer a fêmea chegar no ponto. Qual é o objetivo da primeira dose? A primeira dose é para equalizar, ela é para deixar todos os ovos, todos os ovócitos na mesma condição, todos aptos a serem fecundados. Essa é a função da primeira dose. Tá? A segunda dose é para expulsar os óvulos, é para jogar para fora. A primeira dose faz a maturação final, ok? Bom, então o que acontece aqui agora? Se eu aplicar 2 hipófises, é que nem eu pegar um carro, que aí vai vir aqui 5 miligramas, né? É que nem eu pegar um carro e querer arrancar em terceira, quarta. Se não tiver um motor bom, não aguenta, não vai sair do lugar, vai apagar o carro. Né? Mas como é que eu resolvo isso agora? Como é que eu vou fazer? Se eu usar uma, é muito fraco. Se eu usar 2, é muito forte. Tá? Como é que eu resolvo? Isso só acontece na primeira dose. A segunda dose é mais tranquila nesse sistema aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar o tanto de dose que eu consigo utilizar, tá? Com a quantidade de hipófise que eu tenho. Porque eu não posso pegar a hipófise e cortar no meio, tá, gente? Eu não sei aonde está o hormônio. A hipófise, se vocês olharem, ela tem 3 partezinhas, né? São os chamados lóbulos, tá? Eu não posso cortar uma bolinha daquela das 3 que a hipófise tem, aquelas 3 partezinhas. Ah, o hormônio está aqui. Eu não sei onde é que está. Ninguém sabe onde é que está o hormônio daqui. Então não tem como eu dividir no meio. Eu tenho que usar 1 ou 2, ou 3 ou 4. É sempre números inteiros. Então como é que eu faço? Eu tiro esse 3,5 daqui, eu esqueço ele, risco ele. Inclusive no meu caderno eu faço isso. Eu risco ele e coloco o primeiro número acima que eu consigo de hipófise. 1 é 2,5. 2 é 5. 5 é maior que 3,5. Daí eu uso 5 miligramas. Ou seja, eu vou colocar no cadinho, no grau, lá para macerar, para amassar. Isso é tema da aula de segunda-feira. Para amassar lá, para fazer a aplicação, eu vou colocar 2 hipófises, vou macerar e vou acrescentar 3 ml de soro. Tá? Aí essa técnicazinha, os truquezinhos aqui para macerar e colocar soro, segunda-feira a gente conversa. Aqui o negócio é o cálculo.
tá? Que eu vou repetir na segunda, inclusive. Inclusive, eu tenho uma tarefa para vocês aqui no final, para vocês me entregar, tá? Até segunda-feira vocês vão ter uma atividade aí para me entregar a respeito desses cálculos aqui, tá? Certo? Então eu tiro esse 3,5 e esqueço ele porque eu não vou ter 3,5 de hipófise, a não ser que eu tenha uma hipófise de 3,5, daí uma chega, uma é suficiente, né? Mas se eu não tiver, eu faço isso aqui, ó. Deixa eu avançar o slide, ó. Eu coloco os 5 miligramas, que são duas hipófises, porque uma é 2,5, é muito pouco. Duas é 5. Aí tem 3,5 em 5, sobra. O que vai acontecer agora? Eu pego aqui, ó. Eu pego esse 1,2, multiplico por esse 3 ml aqui. Tá? Aqui eu faço uma multiplicação, como está explicado no texto aí para baixo. Tá? Eu faço uma multiplicação. O resultado disso, então aqui deu 1,2 vezes 3, deu 3,6. Tem as letrinhas aqui, mas é questão de matemática. Esse resultado da multiplicação da dose dessa fêmea vezes a dose total de soro que eu vou aplicar, eu divido, né? Tá meio lento esse negócio agora, justamente agora que eu precisava do desenho, eu vou dividir aqui pelo total de hipófises que eu coloquei no cadinho. É sempre pelo total de hipófise que tem no cadinho. Tem duas hipófises, é 5 miligramas, certo? Aqui é uma multiplicação. Tá? Aqui eu multiplico. E aqui eu divido. Vamos ver se eu consigo fazer um dividido aqui. Tá? Acho que eu estou precisando firmar o pulso. Sexta-feira. Né? Então, eu pego 1,2, multiplico por 3. O resultado dessa multiplicação, eu divido por 5, que é a quantidade total de hipófises que eu tenho. Tá? Total são 5 miligramas. O resultado dessa conta eu escrevo aqui. Isso aqui é o que eu vou injetar na fêmea. Eu vou injetar nela 0,7 ml. A conta é da 0,72, mas eu não vou ter uma seringa que dá uma precisão tão alta. Né? Então dá 0,7. E na sequência eu faço a mesma coisa. Agora para essa outra fêmea aqui, eu vou pegar 1,3 vezes 3, dividido por 5, tá? E aplico, vou ter a resposta aqui de quanto que eu tenho que aplicar. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou ter... isso aqui já é o trabalhinho. Opa, volta. Vocês não podem ver ainda não. Né? Então, o que vai... Volta o computador danado. Não é para ficar mostrando a provinha já. O que vai acontecer? Quando você fizer a aplicação, você somar os soros aqui, ó, nesse caso, não vai dar 3 ml, tá? Vai sobrar. Por quê? Só vai dar exatos 3 ml se você tiver a exata quantidade aqui, que não é o caso, tá certo? Aí posso preparado, pode guardar? Eu tecnicamente, literalmente, pela bibliografia, sim. Mas eu sugiro não, tá? Até porque você não teria necessidade. Aqui você vai perder um pouquinho, você vai perder na prática meia hipófise. Joga fora isso aí, a hipófise não é tão cara assim. Regra 3, né, Eduardo? Coisa simples, né? Isso vocês vão praticar e vão conseguir fazer, tá? Então, assim, fez aqui, esse valor aqui, que está na coluna soro, esse é o que você vai aplicar no peixe. Como é que nós vamos fazer a segunda dose? Mesma coisa, só que agora em vez de 0,5, vai ser 5, 4, 3, essa parte da dosagem nós vamos discutir segunda-feira. Tem peixe que é 3, tem peixe que é 5, tem peixe que é 7, tem peixe que é 2,5, né? Só dependendo dessa espécie. Segunda-feira a gente vai, quarta, também nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Mas aqui, por enquanto, vamos considerar como 5 miligramas. É a mesma coisa. A única diferença é que aqui você não precisa fazer essa adaptação. Por quê? A primeira dose, ela tem que ser precisa. Tem que ser o mais precisa possível. A segunda, você pode viajar na maionese. Então, deu aqui, somou, deu lá 10, deu, sei lá, 8,6 hipófises. Põe 9. Até uma regrinha que eu vou em Nerovitch, né, que foi um dos mestres aí da parte de reprodução aqui no Brasil, daquele manual lá da Bíblia que eu falei para vocês lá. Ele fala assim, para cada 5 hipófises, põe uma a mais, na segunda dose. Na primeira, menos. Primeira ficou com medo de errar, faz um pouquinho menos. Né? Ficou com medo de não dar 0,72, faz 0,6. Na primeira dose,
sempre para menos. Não muito também, senão não funciona. Na segunda dose, na dúvida, para mais. Na segunda dose você pode exagerar, porque a segunda dose é para soltar os ovos, é para liberar, para fazer a ovulação, que a gente chama, tá certo? Bom, com essa breve explicação, lembrando que eu vou voltar nesse assunto segunda-feira, eu gostaria que vocês elaborassem isso aqui, eu já vou mandar para vocês no grupo ali no Telegram, tá? Eu vou mandar para vocês um arquivozinho do PowerPoint, tá? Eu vou corrigir esse 05 que está errado, mas é esse slide aqui que eu vou mandar para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem os cálculos, tá? Eu vou apagar esses cálculos aqui para vocês fazer de novo, para vocês conferirem, ver se vocês conseguiram fazer, e depois fazer o cálculo da segunda dose, os miligramas e o soro, né, a quantidade de ml aqui, segue a mesma regra no total aqui, segue a mesma regra que a gente usou para a primeira, ou seja, você pode repetir os 3 ml, né? Se quiser aumentar um pouquinho o soro na segunda dose, pode. Às vezes, se tiver um pouco mais de líquido, até funciona um pouco melhor, tá? Na primeira dose, procura seguir essa regrazinha aqui para não errar. Na segunda, pode dar uma extrapoladinha. Mas mantenha a dosagem dos 5, que eu gostaria, que eu já vou mandar essa parte aqui pronta, ok? Aceitem o desafio? Isso é para vocês me mandar até segunda-feira. Cada um manda o seu. Uma, porque eu preciso saber quem é que ainda está fazendo o curso, tá? Porque agora nós chegamos numa parte do curso que eu já falei no início, eu não pretendo certificar quem não participa, né? Eu tenho visto que dos 50 inscritos, não tem 50 pessoas participando, tá certo? Esse aqui vai ser um fator de decisão para mim, tá? Que eu agora vou começar a verificar um pouco isso, que eu não quero certificar quem não participou do curso, né? Não participou, eu acho que não pode ter o direito, né? Afinal de contas vai sair um diploma oficial aqui do Instituto, né? Eu acho que isso aí tem que ser segunda ou terça. Pode ser terça para vocês, pessoal? Eu já percebi, Luciné, que tem muitos que estão só no nome, é por isso que eu vou começar a fazer bastante essas atividades. Isso já estava previsto, né? Que agora eu vou começar a ver o retorno dos trabalhos, tá? Podemos fazer na terça-feira, pode ser? Terça e quinta. A gente começa essa metodologia agora em agosto. Em setembro, uma vez por semana, provavelmente na quarta, tá? E aí nós vamos até o final do curso depois, para liberar vocês vão ter os trabalhos, agora de vocês lá nas fazendas de vocês, né? Terça e quinta, então, tranquilo? Fechou? Então hoje seria isso. Eu já mando na sequência. Depois eu posto lá no grupo também, que as aulas passam a ser terça e quinta-feira, para caso alguém não tenha participado hoje, ele fique ciente, né? E já mando na sequência o arquivo do PowerPoint. Eu gostaria que vocês me mandassem, então, antes de terça-feira. Vou manter segunda-feira, porque eu queria dar uma corrigida nisso antes da aula, tá? Pode mandar do seu jeito, Leandro, não tem problema, pode até compartilhar com os colegas, né? Eu sei que tem outras formas, o pessoal aqui no sul, aqui em Santa Catarina, tem muita coisa da unidade, né? Uma bolinha para cada meio quilo, né? Uma coisa assim, não tem problema, não. É até interessante compartilhar, tá? Esse aqui é o método matematicamente correto de fazer, tá? Para evitar o máximo possível de você ter o erro de cálculo, tá bom? Mas é até interessante a gente conhecer as outras formas, o pessoal que tem bastante experiência, aí, os Vinites, o Aldoniro, o Piracema lá em Maringá, o Eduardo, né? O pessoal aí de São Paulo, o pessoal aí de Goiás, aí para cima, né? O Espírito Santo, o pessoal que já tem bastante experiência aí na atividade, tiver uma outra forma de calcular. Se foi o meu aluno, provavelmente ele usa essa metodologia ou uma adaptação dela, porque aprendeu comigo. Mas compartilhem, tá? Mas o que vocês vão me mandar, eu gostaria que vocês mandassem nessa metodologia, tá certo? Para a gente ter uma padronização para as discussões que nós vamos ter depois futuramente em cima disso daí, tá certo? Eu vou encerrar aqui então, passamos um pouco do horário, e já mando na sequência lá no Telegram o arquivo para vocês fazerem o cálculo. Procure me mandar até segunda noite, aí terça durante o dia eu vou dar uma olhada, vou dar uma conferida, até para saber como eu posso trabalhar com isso lá na terça-noite, tá certo? E o pessoal que é do mesmo grupo, da mesma família, aí, os Hintman, o pessoal aí do Pirarucu, lá, os reis do Pirarucu, que são 3 da mesma família, o pessoal de Porto Mendes aí no Paraná, é um para cada um, tá? Não é para fazer igualzinho, não, tá certo? O professor percebe quando a nota fica igual, né? Se é que alguns estão me entendendo.
O professor percebeu que a nota ficou igual na última prova, né? Eu vou dar uma dica, assim, tem que fazer uma diferente, pelo menos para a nota não ficar exatamente igual, senão o professor desconfia, né, Elisângela? Mas tá bom, tá valendo, não tem problema não, tá? Eu sempre falei para vocês, o que vale é o estudo de vocês, eu tô aqui, eu ofereço. Vocês aqui, vai por conta de vocês, como vocês trabalham a coisa toda, tá bom? Encerramos aí.